Que bom estarmos aqui nesta manhã, na presença do Senhor, nesta manhã festiva, nesta manhã de celebração, parabenizar a cada batizando aqui por este privilégio que Deus concede a vocês. Queridos, sem mais delongas, vamos estar sobre os pés, por favor. Romanos capítulo 6. É bom estarmos aqui, viu, gente? Maravilha, você que nos visita, é muito bem-vindo. Você que nos acompanha pelo YouTube, muito bem-vindo, Deus abençoe. Romanos no capítulo 6, Romanos capítulo 6, até o versículo de número 7, até o versículo de número 7, amém? Eu vou ler esta tradução que está aqui no telão. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Amém? Assentai-vos, por favor. Queridos, nós queremos trazer uma reflexão breve aqui acerca do batismo. Não é nada novo. Os nossos irmãos conhecem muito bem a doutrina do batismo. Os nossos irmãos discipulandos fizeram o curso de batismo, né? Então a gente quer trazer apenas uma lembrança, trazer à memória algumas considerações importantes acerca do batismo. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, o pastor Simval já nos antecedeu, que o batismo é uma ordem de Jesus. O batismo é um mandamento. O batismo é uma ordenança de Jesus para a igreja. A gente vê lá em Mateus, no capítulo 3, quando Jesus fora batizado. Ele chega lá no Rio Jordão, o João Batista está pregando o batismo do arrependimento, está batizando, e Jesus vai para ser batizado. E João, ele nega a batizar a Jesus, porque Jesus não precisa ser batizado, ele é o Senhor, ele é o Redentor, ele é o Salvador, ele é o Libertador, e Jesus não tem pecado, para que se batizar? Mas ele falou assim: é necessário, eu preciso me batizar, para cumprir a justiça de Deus. Jesus queria dar o exemplo para vocês, queria dar o exemplo para nós, porque antes, lá em João, o capítulo 1, a gente vê, antes Jesus já tinha falado, João o Batista já tinha falado: olha, o que vem aí é mais poderoso do que eu batizo só com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, e eu não sou digno nem de me abaixar e desatar as sandálias dele. Jesus foi batizado. Interessante que Jesus começa a fazer discípulos batizando pessoas, por intermédio dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Vocês se lembram, lá em João no capítulo 4, Jesus fica sabendo que os fariseus tomaram conhecimento de que ele, Jesus, faz mais discípulos do que João e batiza mais gente do que João. E Jesus então sai da Judeia e vai para a Galileia. Então Jesus deixa esse mandamento para a igreja. Ele se batizou, ele fazia discípulos com o batismo, através dos seus apóstolos. Agora é importante ressaltar que nós não somos salvos pelo batismo, porque a obra salvífica de Jesus é plena, é perfeita. Tem algumas igrejas que falam assim:
Olha, você precisa confessar a Jesus, mas precisa fazer isso. Está condicionando a salvação a algo mais. O batismo não é para salvação, não é o meio pelo qual nós somos salvos, porque nós somos salvos pela fé. É mediante a fé que a gente é salvo. O que Paulo fala? Escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 8. Olha, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E ele fala, a salvação é dom de Deus. Então, não é pelo batismo que nós somos salvos, porque a salvação é de graça. De graça, forma de falar, porque custou um preço caro demais. Custou um preço alto demais. Nos é oferecida gratuitamente e graciosamente, mas não foi de graça, teve preço. E aí, queridos, não é o meio pelo qual nós somos salvos, porque nós somos salvos mediante a fé, pela graça. A salvação, ela é um dom de Deus. Mas o batismo indica para todo mundo, mostra para todo mundo, fala para todo mundo a nossa condição espiritual daqui para frente, salvos em Cristo Jesus. O batismo não é o meio pelo qual vocês são salvos, mas ele é o meio pelo qual vocês estão dizendo para todo mundo, eu sou salvo, eu sou salva. Porque o batismo não é um rito que garante a salvação, mas é um rito que o salvo faz, que o salvo obedece, que o salvo cumpre. Vocês se lembram lá, no dia de Pentecostes, Atos no capítulo 2, o Espírito Santo de Deus desce de forma forte, veemente, batiza o povo com o Espírito Santo, começa a falar em outras línguas, e Pedro faz aquele discurso, aquela pregação eloquente, quase 3.000 pessoas se convertem, e ele fala, o que a gente precisa fazer? Pedro fala, vocês precisam se arrepender e se batizarem, porque crer precede o arrependimento, ninguém se arrepende sem crer antes. A fé vem primeiro, o acreditar vem primeiro, a crença vem primeiro. E Pedro falou, vocês precisam se arrepender e serem batizados, para que haja remissão do pecado de vocês. Então, nós não nos batizamos para sermos salvos, porque batismo não é magia, mas a gente se batiza porque a gente é salvo. É só depois do batismo que a gente é considerado oficialmente membro da igreja local. É através do batismo que a gente entra, literalmente, oficialmente, na igreja local. Na igreja local. Porque é através do batismo que a gente demonstra que quer ser crente. É através do batismo que a gente demonstra que a gente quer obedecer, que a gente quer ser fiel, que a gente quer servir. É através do batismo que demonstramos que o Senhor faz parte da nossa vida, toma conta da nossa vida. Então, queridos, o batismo, ele é um rito oficial, é um rito que Jesus deixou, é um cerimonial que Jesus deixou, e ele é um rito oficial de ingresso na vida cristã, literalmente falando, oficialmente falando. E o batismo simboliza o começo da nossa vida espiritual. A partir de agora vocês vão literalmente servir a igreja, terem o privilégio de servir a igreja, de fazerem mais no reino, de trabalharem mais, de congregarem mais, de fazerem a obra do Senhor. Então, o batismo não é um rito de ingresso na vida cristã, ele simboliza o começo da nossa vida espiritual. Daqui a pouco vocês vão participar de um outro rito, que é a Santa Ceia. Jesus deixou esses dois ritos para a igreja, a Santa Ceia, o batismo e a Santa Ceia. Então, o batismo, ele é o rito de ingresso na vida cristã, ele simboliza o começo da nossa vida espiritual. A Santa Ceia já é o rito da comunhão, é o rito da comunhão com Cristo, é o rito da comunhão com os irmãos, o rito da comunhão com a igreja. E a Santa Ceia, ela simboliza a comunhão da vida, a continuação da vida espiritual, a continuação da vida espiritual. Então o batismo aponta para a nossa fé em Jesus Cristo, o batismo aponta para a fé de vocês em Cristo Jesus, mas a Santa Ceia, ela aponta para a comunhão de vocês com Cristo Jesus.
O batismo aponta para a nossa fé em Jesus e a Santa Ceia aponta para a nossa comunhão com Jesus. O batismo é só uma vez, queridos. É só uma vez, porque na vida espiritual há só uma entrada na vida espiritual. Vocês entram agora literalmente na vida espiritual, fazendo parte da igreja local. O batismo é só um, mas a Santa Ceia é frequente. Aqui na nossa igreja, a nossa Santa Ceia é mensal. É mensal. Por quê, queridos? Simboliza que a nossa vida espiritual precisa ser alimentada. Então a Santa Ceia, ela é contínua. Então o batismo por si só não salva ninguém, mas ele indica uma pessoa que foi salva, que se entregou e que serve a Jesus. Amém? Então o batismo é um rito, é um cerimonial, é uma ordenança de Jesus, é um mandamento de Jesus. E o batismo, ele é um testemunho de fé. É um testemunho de fé. O batismo é um testemunho de que nós estamos em Cristo Jesus, de que o recebemos, de que o confessamos como nosso único e suficiente Salvador. Queridos, o batismo, ele é o selo da nossa fé. Ele é o selo da nossa fé. O batismo, ele é o selo da nossa fé, porque ele é um sinal externo da nossa fé. Vocês lembram o que Jesus disse? Está lá em Marcos 16, 15 e 16, ele fala assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado vai ser salvo. Quem não crer será condenado. O batismo não é opcional para a igreja, para o povo de Deus. Para quem quer ser discípulo de Jesus, o batismo não é opcional, porque não cabe um discípulo ser desobediente. Porque se o batismo é mandamento, eu não tenho escolha, senão obedecer. Se o batismo é uma ordem, nós não temos escolha, senão em obedecermos. Fica inviável, incompatível eu querer ser discípulo sem obedecer. Então, queridos, o batismo é um testemunho de fé. Ele fala assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A gente vê aqui que o que condena não é a falta do batismo, o que condena é a falta de fé. Quem não crê será condenado. Agora, quem pode ser batizado e não se batiza, aonde é que está a fé? Quem pode ser batizado e não quer se batizar, aonde é que está a fé? O que condena é a falta de fé, não é a falta de batismo. Porque Deus sabe, e por vezes pessoas não têm oportunidade de se batizarem. Um exemplo claro: Jesus veio para estabelecer uma nova aliança. É fato que a igreja não tinha sido inaugurada, mas Jesus já tinha instituído a nova aliança. O ladrão da cruz, Jesus fala para ele: hoje mesmo, é hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Gente, a falta de batismo não condena, porque há pessoas que não têm a oportunidade de se batizarem, mas a falta de fé condena. E eu disse no início que o batismo não é opcional. Eu estou dizendo aqui que Jesus falou: quem não crê vai ser condenado. Então quem condena é a falta de fé. Lá em João 3, olha as palavras de Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele fala: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí ele fala assim, Jesus fala: quem nele crê não é condenado, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado, já está julgado. Se eu professo
a minha fé em Cristo Jesus, se eu o tenho como meu Salvador, estou desobediente a um mandamento, como está a minha condição diante dele? Como está a minha fé? Então o batismo, ele é um testemunho de fé, ele é um selo de fé, ele é um sinal externo da nossa fé, porque o batismo, ele não substitui a nossa fé, mas ele acompanha a nossa fé. A gente se batiza por fé, porque a gente acredita, porque a gente crê que Jesus é o nosso Salvador. E ele falou, precisa crer e precisa se batizar. O batismo acompanha a nossa fé, embora a gente não seja salvo pelo batismo, porque nós somos salvos por fé. É mediante a fé que a gente é salvo. Sem fé não há salvação. Sem fé nós não recebemos essa graça. Não é à toa que Paulo falou, olha, não recebais a graça de Deus em vão. Então a gente precisa de fé. Não à toa que Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, do 11 até o 13, ele fala algo ali extraordinário. Ele fala acerca da circuncisão, ele fala, olha, nós agora somos, parafraseando, somos circuncidados no coração. No coração. Todos nós somos circuncidados. A circuncisão agora não é na carne, é no coração. E ele deixa claro ali que o batismo, ele é o símbolo dessa circuncisão. O batismo, meus queridos e minhas queridas, é o símbolo de que eu estou convertido. É o símbolo de que eu aceitei a fé. É o símbolo de que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. É o símbolo de que eu sou uma nova criatura. Então, o batismo, ele é o símbolo dessa circuncisão no coração, dessa conversão, dessa mudança de vida, O batismo não salva, mas ele acompanha a salvação. 1 Pedro, no capítulo 3, versos 21 e 22, Pedro deixa bastante claro. Porque o batismo não salva, mas quem é salvo se batiza. O batismo não salva, mas quem é salvo obedece. O batismo não salva, mas quem é salva declara para o mundo todo que está aliançado com Jesus. O batismo é uma aliança pública que vocês fazem com Jesus e comunica ao mundo. Vocês são de Jesus. O batismo não salva. O que salva é a fé. Porque também descer as águas batismais sem fé também não vale nada. Mas como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, o batismo é para quem já está circuncidado no coração, para quem é nova criatura. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, vocês estão hoje, de uma forma extraordinária, alegrando os céus, porque hoje vocês obedecem, e vocês hoje estão declarando publicamente para todo mundo, vocês são salvos, e são de Jesus, são discípulos de Jesus, discípulas de Jesus. E eu digo assim, que vocês nunca mais retrocedam, que vocês prossigam em todo o tempo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E o povo de Deus diz, aplauda ao Senhor.